Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, como prometido no último vídeo, eu disse que nós estaríamos estudando as lições anteriores no decorrer da semana. Tá? Então a lição de hoje é a lição de número 2, do dia 11 de abril de 2021, que tem por tema o propósito dos dons espirituais. Tá? Só que antes de iniciarmos essa lição, eu peço que você já deixe aí o seu like, tá? Deixa aí o seu comentário e você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Você também que é inscrito, ativa aí as notificações para você receber todos os vídeos que eu postar aqui, tá bom? Tem muita gente falando que não estão recebendo os conteúdos, tá? Então vai lá, do lado da palavra inscrever-se, tá? Quando você clica, você já é inscrito, aparece que você já é inscrito e aparece também um sininho, tá? Clica nesse sininho e coloca em todos, tá? Ou todas, tá? Que aí vai, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube ele vai te avisar, tá bom? Então, sem mais delonga, vamos aqui para a lição de número 2. O propósito dos dons espirituais. Texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. É muito importante nós frisarmos essa questão aqui, ó, do sobejar, tá? Sobejar, o significado dessa palavra é como se ter em abundância, tá? Então, o apóstolo Paulo está dizendo para os crentes terem os dons em abundância para a edificação da igreja de Cristo, tá bom? Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Leitura bíblica em classe é 1 Coríntios capítulo 12, tá? Verso 8 ao 11 e 1 Coríntios 13, 1, 2, que nos diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, tá bom? Vale ressaltar em 1 Coríntios 12 que todos esses dons mencionados foi dado pelo mesmo Espírito, tá? Um Espírito ou o mesmo Espírito opera todas essas coisas. E detalhe, ele dá particularmente a cada um como ele quer, tá bom? Então, já entrando aqui nesta lição, não é algo que você recebe porque você é bom, tá? O Espírito Santo de Deus dá como ele deseja dar, tá? E 1 Coríntios, aqui em 13, nos mostra que o amor é o melhor e mais excelente de todos os dons. Claro que se você tiver o dom de profecia, se você tiver línguas, se você tivesse o dom de curar, se você tivesse uma fé inabalável a fim de transportar montes, e se você não tivesse amor, você não seria nada, tá bom? Objetivos específicos aqui é conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros, e expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos observar nessa lição
que o único e principal motivo dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Os dons espirituais, eles não são para elitizar o crente, tá? Eles não são para tornar, né, aquele crente dono dos dons ou aquela igreja prioridade, tá, do Espírito Santo, e o Espírito Santo só dá o dom para ela. Não, como nós lemos lá em 1 Coríntios 12, ele dá o dom a quem ele quer e reparte como ele quer. Introdução. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, tá? Então esse, como disse e repito, é o principal dos motivos, tá? Você recebe o dom de Deus para um único propósito. Qual propósito? A edificação do corpo de Cristo, tá? Então não é para você se gloriar, tá? Como o apóstolo Paulo disse que ele teve uma visão e ele foi ao terceiro céu. Aquela expressão que ele usa, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi para não atrair glória para si, tá bom? Como diz lá o profeta Jeremias, se alguém deseja gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o único propósito para você ter o dom é a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Olha o que 1 Timóteo 3,15 diz. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Tá bom? Então, os dons é para que nós usemos na edificação e possamos usá-los para ensinar como é que as pessoas devem andar, como é que as pessoas devem portar na casa do Deus vivo, na igreja de Deus, que é a coluna e a firmeza da verdade. Dons, tópico 1. Os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou, em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar que naquela igreja nenhum dom lhe faltava. Então, você observa que a igreja de Corinto, além de ser rica, né? Era uma cidade comercial, era próxima ao mar, era uma cidade rica, tinha abundância, porém, ela também era uma cidade cheia de idolatrias, tá? Era uma cidade que muitos ali eram idólatras, viviam uma vida de idolatria pura. Tanto é que o apóstolo, na sua carta aos Coríntios, ele fala que os irmãos da igreja de Coríntios, eles estavam vivendo uma vida errada. Eles não eram para ser tratados como meninos, né? Porque eles já tinham o conhecimento da fé, eles já tinham escutado falar de Cristo e tinha abundância de dom, uma abundância tremenda em dom, mas mesmo assim ainda fazia tudo errado. Talvez a igreja de Coríntios, como nós observamos nas cartas, talvez ela tivesse esquecido, vamos dizer assim, um pouco do propósito dos dons. Tá? Observe que na igreja de Coríntios tinha pessoas que falavam em língua estranha, tinha pessoas que profetizavam, só que, porém, era uma bagunça na igreja de Coríntios. E o apóstolo ele vem dizendo, olha, quando vocês falarem em línguas, que haja um intérprete, tá? Para a edificação de outro.
tá bom? Então nós vamos frisar nisso que talvez a igreja de Corinto estivesse elitizando alguns crentes. Como eu disse no começo, o que significa elitizar, né? É tornar algo para si. Talvez a igreja de Corinto pensasse que os dons só ela tivesse. E não é bem assim, como nós lemos lá em 1 Coríntios 12. Tá? Não funciona dessa forma. O Espírito Santo de Deus, ele dá o dom a quem ele quer e faz como ele quer. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedido por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo a chama de carnal e imatura. 1 Coríntios 3, do 1 e o 3. Com esse relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Então você vai observar que o dom, né, a pessoa que fala em línguas, a pessoa que profetiza, a pessoa que pula, que roda, que faz e acontece, que cura, isso não significa, preste atenção aqui, isso não significa que ela seja santa. Tá? A pessoa que fala em línguas, a pessoa que profetiza, a pessoa que tem um dom de ministrar, que prega que é uma bênção, que revela que é coisa maravilhosa, isso não significa que ela é santa, tá? Isso não é um sinal que ela é santa, porque o dom Deus dá e Deus usa para a edificação da igreja. Agora, saber se ela é santa, se ela é fiel a Deus ou não, é uma questão de caráter, tá? Que não tem nada a ver com dom. O dom Deus dá para a edificação da igreja. Você vai observar comigo que a igreja de Corinto ela tinha muitos dons, ela tinha dons de sobra e foi concedidos por Deus à igreja. Porém, na igreja tinha divisões, na igreja tinha inveja e na igreja tinha imoralidade sexual, etc. Um exemplo de imoralidade sexual, um exemplo aqui de imoralidade sexual foi aquela questão de, na igreja, ter um homem que estava se deitando com a mulher do pai, a mulher do próprio pai. Ele estava se deitando com a madrasta, tá? Então, assim, observa que a igreja de Corinto, ela tinha dom, tá? Ela era uma igreja potente, era uma igreja rica, porém a imoralidade sexual comia solto. Tá? E Paulo sabia muito bem disso, tanto é que ele fala que ele fica sabendo essa notícia pelas famílias, né, de Cloé, tá? Pela família de um dos membros da igreja que está tendo imoralidade sexual. Foi errado Cloé ter falado isso para Paulo? Não foi errado, foi certíssimo, porque se uma parte do teu corpo está enferma, todo o resto sofre, tá bom? Dom não é sinal de superioridade espiritual, ok? Vamos focar nisso aqui. Que muitas pessoas pensam, eu não falo em língua estranha, o irmão lá fala, ele é maior que eu, é melhor que eu. Negativo, tá? Ele não é maior que você em nenhum aspecto, tá? Talvez ele possa estar um pouco acima de você pelo cargo que ele exerça. Um exemplo, talvez ele seja pastor e você é membro. Talvez ele seja presbítero e você é um diácono, tá? Então na hierarquia, tá? Nos dons ministeriais, talvez ele esteja um degrau a mais que você, mas ele não é maior do que você,
tá? Em questão espiritual, tá? Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, tá? E nós sabemos muito bem que a graça, né, o significado da palavra graça é um favor imerecido, é algo que você não merecia, mas Deus fez, tá? Então, os dons concedidos por Deus, né, os dons do Espírito Santo, é algo que você recebeu pela graça de Deus. Você recebeu pela graça, você não merecia. A verdade é, você não merece esse dom, mas Deus achou por bem te dar, tá? Pode ser resultado da graça divina. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, tá? Então isso não é um merecimento que você fez algo e não. Então descarta isso aí. Pela bondade e misericórdia de Deus. É por esses dois motivos que você recebe o dom de Deus. Pela bondade e pela misericórdia dele. Que a mensagem de Jesus possa ressoar nossa consciência e convencer-nos, de uma vez por todas, de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Olha o que Jesus disse em Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muita maravilha? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que texto glorioso. Olha que texto poderoso. Em um único texto, Jesus nos mostra, tá, que a pessoa pode profetizar, a pessoa pode rodar, a pessoa pode falar, a pessoa pode curar, a pessoa pode operar maravilhas. Tá? A pessoa está com câncer, fiz uma oração, a pessoa foi curada. Isso não significa que eu sou salvo, tá? Vamos pôr um detalhe aqui. Dom não salva, tá? Dom não salva e também não é sinal de superioridade, tá? Então, Jesus está dizendo que muitos pregavam, profetizavam no nome dele, expulsaram demônios, tá? Operaram maravilhas. E Jesus disse, na verdade, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As mesmas pessoas que profetizavam, eram as mesmas pessoas que praticavam a iniquidade. Irmão, que aula abençoada. Irmão, que revista abençoada da parte de Deus para a nossa vida. Tá? Então você grave isso, tá? Grave isso e entenda que nem sempre aquele que fala também não vai sair por aí, viu, irmão? Não vai sair por aí julgando, tá? As pessoas que profetizam, as pessoas que têm o dom de curar, não vai sair julgando, dizendo que aquela pessoa está em pecado, não, tá? Mas é o que eu estou dizendo. Nem sempre as pessoas que são usadas por Deus para curar, para expulsar demônio, para operar maravilhas, estão em uma vida de santidade ou estão de uma vida pecaminosa, tá bom? Tópico de número 2, edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo do gentil proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Irmão, pensa comigo. Você está dentro de uma igreja, tá? Como muitas das vezes já aconteceu comigo, eu precisando de uma palavra de Deus, eu precisando de um refrigério de Deus, fui a uma igreja e cheguei lá na igreja, fala Senhor comigo, edifica Senhor a minha fé, me dá uma resposta, e ali começa a
uma bagunça, vamos dizer assim, uma bagunça de língua estranha. Um fala língua estranha daqui, outro fala língua estranha de lá, isso dentro da igreja. E fala daqui, fala de lá, vira ali uma mistura. Ninguém entende nada, tá? Só quem está sendo edificado é aquela pessoa que está falando língua estranha. Porque quem está ouvindo não está sendo edificado. E Paulo fala que quando alguém se levantar em línguas dentro da igreja, que haja um intérprete para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Então, todas as vezes que alguém se levantar falando em língua estranha, porque pelo dom do discernimento nós conseguimos discernir. Isso eu falei também na aula passada sobre os dons do discernimento. Tá? Na aula passada não, no vídeo passado eu falei sobre o dom do discernimento. E é muito importante você ter esse dom do discernimento, porque por ele você consegue identificar quando a pessoa está falando em línguas para ser edificada ou quando ela está falando em línguas a fim de que haja um intérprete para edificar a igreja, tá? Então, isso é muito importante, porque fazendo assim, por muitas e muitas vezes, eu estive dentro da igreja, falando em língua estranha, ao mesmo tempo que um outro irmão, e eu percebi que pelo tom, pela autoridade que saía da boca dele, eu percebi que Deus queria falar para edificar a igreja, e nesse momento de percepção, eu me calei e deixei com que o intérprete, aquele que tinha o dom de interpretar, pudesse assumir a posição e edificar a igreja. Isso é muito importante, é muito bom você ter o dom do discernimento para que você possa identificar tanto os espíritos como as profecias. 2. Edificando os outros. Os crentes de Coríntios falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador do dom preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também a outros. Irmão, ninguém pode comprar dom espiritual com dinheiro. Como nós vemos aí, faça um voto, irmão. Faça um voto de 20 reais aí, faça um voto de 50, faça prova com Deus de R$1.000 aí, que você vai receber o dom de língua estranha. Irmão, dom não se compra com dinheiro nenhum nessa terra, tá? Então, em vez de buscarmos aí prosperidade, vamos falar com Deus para que Ele nos use para edificar aquele irmão que está fraco na fé, aquele irmão que está meio que quase desistindo, quase parando. Usa o dom que você tem, seja ele de ministrar, seja ele de exortar, seja ele de profecia. Usa o dom que Deus te deu e edifica a vida do teu próximo. Mostre que você está preocupado com ele. Se o seu dom, a Bíblia não fala disso, mas se o seu dom é evangelizar, se o seu dom vamos dizer assim, mostre que você tem o amor. Tá? Mostre que você tem o dom do amor e que você o ama e não deseja perdê-lo. Então, se o seu dom é esse, é de cuidar das pessoas, se o seu dom é pastorear, faça isso, exerça esse dom com excelência e se apresente a Deus como um obreiro aprovado para a glória de Deus, tá bom? Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, o seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que toda a igreja fosse edificada. Tá? Então aqui eu observo em Paulo um desejo de que o dom de profecia esteja um pouquinho acima do dons de língua. Tá? Para que possa edificar a vida do outro. Quando você libera uma profecia da parte de Deus, você edifica
outra pessoa. Quando você abre a tua boca para profetizar, na nossa linguagem, na língua portuguesa, quando você abre a boca para profetizar sobre a vida de alguém ou sobre a vida da igreja, a igreja é edificada com aquilo, tá? A igreja ela é abençoada com essa profecia, porque a Bíblia diz que a nossa boca ela tem poder para dar vida e para tirar vida, para abençoar e para amaldiçoar. Então usa esse dom, tá? Usa esse dom de profecia para você edificar igrejas, tá? Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós, tá? Então isso é normal, irmão. É normal você estar dentro da igreja, você falar língua estranha, você pular, você rodar e ter dentro da igreja alguém que não pula, que não fala língua estranha, que não profetiza. Isso é normal, tá? Não exija dela o que Deus te deu. Se Deus te deu o dom para pregar, não exige daquela pessoa pregar, não. Usa o dom de pregar e edifique a vida dela, tá? Porque foi para isso que Deus te deu o dom. Glória a Deus. Aleluia! Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entendem o que está sendo falado? É isso que eu falei agora há pouco. Tá? Como é que alguém vai crer se no culto só tem língua estranha? Como é que alguém consegue compreender uma mensagem se eu não paro de falar língua estranha? Como é que alguém pode chegar ao entendimento, à compreensão da fé, à compreensão daquilo que eu estou pregando é verdade, se eu não estou falando uma língua que o povo consiga entender? Tá? Então, quando você for pregar, quando você for entregar uma profecia para alguém, entregue de forma clara e de forma objetiva, para que essa pessoa possa entender. E até o não crente sair da igreja abençoado por Deus. Tópico de número 3. Edificar todo o corpo de Cristo. Os dons da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, sendo ele o 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Rover, parafraseando Paulo em Efésios 4:6, ele diz: os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. Tá? Isso aqui nós podemos observar. Tá? Isso observamos no nosso corpo. A nossa mão, ela coopera para todo o bem do nosso corpo. Tá? Sem a mão, você não consegue comer, tá? Sem a mão você não consegue se lavar, sem a mão você não consegue. Vamos dar um outro exemplo, um estudo que eu vi há um tempo atrás, falando que se as pessoas não tivessem as pontas do dedo, dificilmente elas conseguiriam, dos dedos do pé, tá? Dificilmente elas conseguiriam ficar em pé, tá? Se manterem em pé, porque ao certo cairiam pela falta do equilíbrio. Daí é mais ou menos assim que Thomas está dizendo que cada membro do corpo tem a sua função que coopera para o resto do corpo, tá bom? Tudo coopera. Tá? Um tempo atrás também eu vi um vídeo falando a respeito da cera do ouvido. Tá? Desculpa até usar esse exemplo, mas foi um exemplo que eu achei muito interessante, porque nós temos o costume, né, de limpar o nosso ouvido, tirando aquela cera que incomoda, e o estudo mostrava, melhor dizendo, qual o propósito daquela cera, tá? E aquela cera está ali exatamente para evitar tá, uma contaminação por algum mosquito, por algum bicho que tente entrar na sua orelha, tá? No seu ouvido. Então a cera ela tem essa função de proteger. Você observa que tudo em nosso corpo tem um porquê, tá? Você observa a nossa sobrancelha. Nossa sobrancelha tem um porquê. Tá? A nossa sobrancelha, por que ela está ali? Qual o propósito dela? Os cílios, qual o propósito dos cílios? O porquê que eu tenho? Os pelos no corpo, por que eu tenho?
tudo tem um propósito e tudo coopera para o bem do nosso corpo inteiro. O amor é essencial. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Você pode observar que algumas pessoas já não têm mais o amor, já não têm mais o dom do amor, e usam o dom para ganhar dinheiro. Isso está errado, tá? Usa o dom para querer ganhar dinheiro, para enricar. E isso está totalmente errado, tá? Isso, se você está usando o dom para ganhar dinheiro, você está agindo errado. E você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3,9. Os ministros são sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, isso a saber, Jesus Cristo. Mas os ministérios têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tá? Então nós vamos observar que o fundamento é Cristo, os ministros, os obreiros, são os sábios arquitetos. Tá? O fundamento é Cristo. Os obreiros são os arquitetos. Agora deve-se ter uma compreensão, uma sabedoria para que você possa colocar as pedras no lugar certo, pois o fundamento está ali, mas você precisa levantar esse prédio, você precisa edificar esse prédio. E como arquiteto, você deve estudar, você deve ver as possibilidades de queda, você deve, como diz aí, como mostra no desenho, você deve mapear todo lugar, ver quais são os imprevistos que podem acontecer no decorrer da edificação e estar preparado para não deixar com que essa obra vá à ruína. Tá? Paulo disse que nenhum outro fundamento pode ser posto além do qual ele já colocou, que é Cristo, tá bom? Então você, como ministro, você deve edificar a igreja nesse fundamento, que é Cristo. Nada mais além do que isso. Dispenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro 4, 10 e 11. Ele usou a figura dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então não adianta eu querer falar sobre cura se eu não recebi de Deus o dom da cura. Não adianta eu tentar operar manifestações, não adianta eu querer interpretar língua estranha se eu não recebi o dom da língua estranha. Tá? Eu devo fazer conforme eu tenho.
Se Deus me deu o dom para ministrar, eu devo ministrar e ministrar com excelência. Se Deus me deu o dom para exortar, eu devo usar esse dom para a exortação. Se Deus me deu o dom da correção, eu devo usar esse dom para corrigir. Só que detalhe, com amor, tá? Então use esse dom que Deus te deu com perfeição, tá? O pessoal fala que o dom que cantar é um dom, a louvar é um dom. A Bíblia, ela não menciona isso, mas nós podemos acreditar nisso, tá? Podemos ter isso em mente, porque muitas das vezes tem pessoas que estudam em uma escola de música e não conseguem ter o mesmo talento, a mesma unção, o mesmo dom que aquela pessoa que não estudou tem, tá? Então, você que louva, louve com excelência. E não adianta, irmão, não adianta eu tentar usar o dom de louvar, sendo que eu não o tenho, tá bom? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Querido, o que você fizer para Deus, ou na igreja, melhor dizendo, faça para Deus, tá? Faça tudo para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado por Jesus Cristo, tá bom? Conclusão: a Igreja de Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Pegou a visão aí? Você foi chamado para usar os dons a serviço da igreja de Cristo, tá? Para edificar. E você tem uma missão de proclamar o Evangelho em todo o mundo através do dom que Deus te deu, tá bom? Eu espero que você até aqui tenha entendido toda essa lição, essa aula, esses comentários que fiz, tá? Só lembrando que não dá para trazer aqui uma aula completa, toda, comentando ponto por ponto, entrando nas histórias, porque o tempo fica muito longo. Já chegamos a quase aí 40 minutos e ficaria um vídeo muito longo se entrássemos em detalhes, tá? Mas se você chegou até aqui, se você chegou até o final desse vídeo, eu louvo a Deus pela tua vida e eu agradeço muito o interesse que você tem em aprender a palavra de Deus. Mais uma vez, deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, tá? Comente. E você que não é inscrito, se inscreva, tá? E o mais importante, ativa as notificações e coloca todas as notificações. Assim, todo o conteúdo que eu postar, o YouTube te avisará e será uma bênção. Agora, eu quero fazer um desafio a você, meu irmão, a você, minha irmã, que assistiu esse vídeo até o final, tá? Eu quero que você responda as perguntas no comentário aí embaixo, como eu fiz no vídeo da lição de número 3, eu quero que você faça neste também, tá? Colocando 1 e a resposta 2 e a resposta 3 e assim até a questão de número 5. Questão de número 1. Qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos? Responda aí. De acordo com a lição, Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou de falar em línguas? O porquê? Quantos capítulos Paulo dedicou para falar a respeito dos dons?
E quais são esses capítulos? O que é essencial para o crente ter, melhor, o que é essencial o crente ter para que a igreja seja edificada? Segunda lição, o que fazia o dispenseiro? Tá, então, respondam aí e sejam abençoados com esse conteúdo. Querido, eu fico por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Deus te abençoe.